Ó, quem é o... Hã? É a diferença das ordenadas. Qual é a ordenada desse ponto aqui? A ordenada. A ordenada. E qual é a ordenada desse? C. A ordenada é C. Então quem é o R pequeno de X? G de X menos C. Se o C for negativo, você vai querer somar. Se o C for positivo, você vai querer subtrair. Então tem que ser isso aí. É a diferença das ordenadas, não tem jeito, é a diferença. A fórmula captura o que você quer, tá? E quem é o raio maior? O raio maior é essa distância daqui até aqui. Então R de X, qual é? F de X menos C. E quem é a área dessa coroa? Que é a seção transversal. E quem é a área da coroa? É π vezes o raio maior ao quadrado menos π vezes o quadrado do raio menor. E a integral dessa área, então aqui não é F, é R maior. E aqui não é G, é o R menor, no caso geral. Então fica π vezes o quê? O raio maior ao quadrado. O que tinha um caso particular disso. Integral, volume de sólido de revolução. Integral da área da seção transversal, princípio Cavalieri. Tá? Foi C igual a zero. É porque o que estava antes é o caso em que o C é zero. C é zero. Então, meu amigo, venha para cá agora e você resolve isso aqui, ó. Eu vou girar, não em torno desse eixo aqui, acaba. Tá? É em torno de qual? Hã? Y igual a menos 1, ó. Está aqui o menos 1. Eu vou rotacionar a região em torno desse eixo aqui, que é o eixo Y igual a menos 1. Como eu procedo? Para cada X, no intervalo de existência do sólido. Então, ó, para cada X, no existência, né, ó, cada X aqui, aí você tem a seção transversal correspondente, é a rotação aqui desse pauzinho aqui, tá? Em torno agora desse eixo. Então você tem o raio menor e o raio maior. Então, olha, sendo quem é o raio maior e quem é o raio menor? O raio maior é X mais 3. Quanto é? Vamos lá. É a diferença, ó, o raio maior é a diferença da abscissa desses dois pontos aqui, ó. O raio maior, quem é? Quem é a abscissa desse ponto aqui? Esse aqui. A abscissa não, desculpa, é a ordenada. A abscissa é X. A ordenada. A ordenada, quanto é? Quanto é a ordenada? Quanto é a ordenada desse ponto em termos de X? A ordenada desse ponto em termos de X. X mais 3. E qual é a ordenada desse? Qual é a ordenada desse ponto? Preste atenção que eu estou perguntando. Qual é a ordenada desse de cima? X mais 3. Qual é a ordenada desse de baixo? Qual é a diferença das duas? X mais 4. Vamos lá o outro. Qual é a ordenada para o raio menor?
qual é a ordenada desse ponto? X ao quadrado? E qual é a ordenada desse? Qual é a diferença das ordenadas? X ao quadrado mais 2. Tá? Então você tem o raio maior e o raio menor. Então aqui vai ser o quê, ó? Raio maior ao quadrado, e aqui vai ser o quê? Raio menor ao quadrado. Então vai ser o quê? X mais 4 ao quadrado, e aqui mais 2. Aí a conta é outra, né? Mudou. Tá? Mudou. Porque esse solo tem um volume maior, tá? Volume maior, porque ele ocupa muito mais. A porção dele, a porção que ele ocupa do espaço é uma porção muito maior. Então fica π vezes a integral de menos 1 a 2, de quanto? x2 mais 8x mais 16 menos o quê? X à quarta mais 4x2 mais 4, não é isso? Então isso aqui fica π vezes a integral de menos 1 até 2 de quem? Vamos lá. Fica menos x4. x2 fica o quê? x2 menos 4x2. Menos 3x2. Mais 8x. Mais 12. Integral em x. E aí o resto é com vocês. Tá? O resto é com vocês. Olha lá. Perder tempo fazendo essas contas, rapaz, não estou dizendo mesmo. Não, mas porque eu quero ver outra situação. Olha aqui, ó. Não, presta atenção, presta atenção. Eu quero ver o caso geral, porque situação. Se for assim, ó. Isso aqui eu estou pegando C por baixo, mas se for assim, ó. C maior que ou igual a G de X maior que ou igual a F de X. Lá por cima. O C está por cima. Tá? Ó. Não precisa. Só precisa daquilo. Como no caso anterior, também não precisa. Não, estou pegando. O caso anterior, o caso original que eu coloquei aqui é C igual a 0. Depois eu coloquei C, G de X maior ou igual a F de X maior ou igual a C, e agora eu estou pegando C por cima. Tá? Tá? Aqui, ó. Aqui, vamos ver aqui, ó. Assim, ó. A G e a F. Região limitada pelas duas. A G não precisa ser não negativa. O importante é que a F seja superior a G. E o C está aqui, ó. Agora, aqui está o eixo Y igual a C. Não. Quero assim mesmo. Se eu colocar assim mesmo. Como estava antes, tá? Tá? F de X maior ou igual a G de X. Agora o C por cima. Só quero mudar isso. Então, para cada X, quem é a seção transversal? Quem é? É a rotação desse palito.
Em torno de quem? Desse eixo. Nesse caso aí, quem é o raio menor e quem é o raio maior? O raio menor, C menos F de X. Porque você tem que considerar esses 3 pontos aqui com a mesma abscissa X. Ó. Qual é a ordenada desse ponto? C, que está maior. Qual é a ordenada desse ponto? F de X. Então, o raio menor é C menos F de X. E qual é o raio maior? Essa distância daqui para cá. Da coroa. Então, é C menos G de X. O resto continua a mesma coisa. Só muda o raio maior e o raio menor. Então, você tem que levar em conta que se o C está acima dos dois gráficos, raio maior e raio menor é uma coisa. Se o C está abaixo dos dois gráficos, e não faz sentido se o C está no meio dos dois gráficos. Não faz sentido. Aí tá certo? Tá bom? Então, faz sentido esse dano. Por exemplo, se você considera aqui, ó, se você... Quando o x é 2, quanto é que vale esse ponto aqui, ó? Vale 5, né? Não é? E se eu pedisse em torno do eixo y igual a 5? Eu não quero mais girar em torno desse eixo. Eu quero girar, a região é a mesma, só que eu quero girá-la em torno desse eixo aqui. Então, para cada x, você tem que levar em conta esses 3 pontos aqui. Ponto mesmo abscissa. Só que você vai girar agora em torno desse eixo. Então, qual é o volume? Então, é só você agora atualizar. Qual é o raio maior e qual é o raio menor? Quem é o raio maior? Me dê o raio maior. Me dê o valor. É o quê? Qual é a diferença? Qual é? 5 menos mais 1, que dá quanto? Vai dar 4 menos x ao quadrado. Isso é o raio maior, tá? Que é essa distância daqui para cá, ó. Essa distância entre os meus dois dedos. Tá? 5 menos o quadrado mais 1. E o raio menor? Quanto? Vai ser 5 menos x mais 3. Menos x mais 3. Que dá quanto? 2 menos x. Então, sendo isso aqui, tem-se. Vou colocar o tem-se aqui. Aqui continua igual, só que agora mudou, né? Mudou as fórmulas, tá? E aí, vai ser o quê? Tá certo? Vai ser o quê? Vai o quê? 4 menos quadrado. E aqui vai ser o quê? 2 menos x. Tá? Então vai ser π vezes a integral de menos 1 a 2 de quanto? 16. Menos o quê? 8x2 mais x4 menos o quê? 4 menos 4x mais x ao quadrado. Só arrumar aqui, que é π vezes a integral de menos 1 a 2, vai ficar o quê? x4 menos 8x2 no menos 9x2. 9x2 mais 4x, né? Mais 4x
Mais 12. Que fica mais 12. Integral em x. E aí pronto, aí vocês... Tá? Resolve a integral. Tá aí. O importante é, porque essa conta, o importante é você não pode errar. O volume é a área da seção transversal. A área da seção transversal é uma coroa. O raio menor pode ser 0, né? Que é o primeiro caso, né? O raio menor pode ser 0. Mas você tem que saber quem é o raio maior, quem é o raio menor. A fórmula é essa. Aqui, ó. É descobrir, a seção transversal é isso aqui. Você só tem que descobrir quem é o raio menor, quem é o raio maior. Tá? Isso é o caso geral. Mas é tudo baseado no único princípio. Qual? Volume do sólido de revolução, com revolução em torno de um eixo, é a integral da área da seção transversal relativa a esse eixo. Diga. Era só fazer uma troca, né? Não, é outra coisa. Pega isso aqui, girando o eixo das ordenadas. Aí é a próxima aula. É o método, isso aqui é o método da coroa ou do anel, como quisesse falar. O outro caso é o método invólucro de cilindro, que é o que você falou aí. É outra situação, meu filho. Ah, tá pensando que é sangue. Só moleza, né? Só moleza. Encerra aí.